e o escritor português Alexandre Herculano. O Alexandre Herculano, que está presente em algumas coleções, meio como no penúltimo vídeo observamos a respeito do Júlio Diniz, outro escritor português. Também ele, Alexandre Herculano, entrou na coleção Os Melhores Contos da editora Cultrix, ou Círculo do Livro. Essa aqui é da Círculo do Livro. Igualzinho. É que a Círculo do Livro ela publicava, lá pelos anos 90, livros com licença de outras editoras. No caso, a licença deve ser da Cultrix. O Cultrix, que publicou esses mesmos livros em brochura, não em capa dura. Essa aqui, capa do Mogens, Ove Osterby, não tão bonita quanto outras, nem ilustração, é capa, né? Só a capa aqui. E o Alexandre Herculano, muito bom. Além de tudo, é um daqueles casos em que é um escritor que foi uma figura admirável, do ponto de vista pessoal. Existe isso, existe o contrário disso também, mas como isso, que nos vem aqui à cabeça, Machado de Assis, uma figura admirável, seus contemporâneos todos o admiravam. Também o Rubem Braga e outros, talvez muitos, né, se for pensar bem aqui, mas o Alexandre Herculano realmente era uma figura admirável. A biografia, lendo vários episódios da sua vida. E aqui nesse livro, Os Melhores Contos de Alexandre Herculano. Muito bom, mas não é uma leitura assim tão fácil. Ele era muito culto. O Alexandre Herculano parece que ele nasceu na Idade Média portuguesa, inclusive, porque são ambientados, muitos dos seus contos, dos seus livros, são ambientados há séculos e séculos antes dele ter nascido. Muito. Entre outras coisas, o Alexandre Herculano escreveu História de Portugal. A primeira história de Portugal séria, né, do ponto de vista de vários intérpretes. E é realmente muito bom. Mas a leitura você tem que fazer um certo esforço. Mas é aquilo, de um esforço que compensa, não é um esforço que decepciona. Se você o acompanha, consegue acompanhá-lo, você vai ser recompensado com livros com contos muito interessantes, no caso aqui desse. E ele entra também nessa coleção ótima, com livros que raramente são fáceis. A Clássicos Jackson, da editora W.M. Jackson, está aqui, o Alexandre Herculano, volume 18, Lendas e Narrativas. E essa coleção, coisas muito boas, muito clássicas, né? Entra os Lusíadas. Os Lusíadas é um volume. Entra também Dom Quixote. E em várias versões. Curioso isso, assim, há décadas atrás era possível, comercialmente viável, publicar uma coleção como a Clássicos Jackson, livros difíceis de serem lidos, né, frequentemente. E isso não dá dinheiro, é comercialmente viável. Várias versões, várias edições. Essa aqui que temos do Alexandre Herculano é uma das nossas preferidas, em capa dura, encadernado em tecido. Muito bonito, mas é uma ideia ruim, né? Porque suja muito fácil. Um livro dos anos 50, 70 anos, a chance é mínima dele chegar em boas condições. Condições razoáveis, né? Só está encardido, está pouco encardido. Mas para você ter ideia, depois foi publicado dessa coleção, uma outra versão, a mesma coleção, em Corvin. Então aqui, pensadores franceses, vários escritores, Montaigne, inclusive, está aqui, entre eles. Mas nota a diferença, essa outra aqui vem a ser do Shakespeare, o nível da coleção. Milton, Paraíso Perdido também está, mas a mesma coleção em várias versões. E não são apenas essas três, tem outras mais. A nossa preferida e assunto aqui desse vídeo é o Alexandre Herculano, essa encadernada em tecido. Os volumes são os mesmos, em torno de 50 volumes. E ainda foi publicado aqui no Brasil várias edições, mas dessa Clássicos Garnier,
apesar do nome, é uma editora Clássicos Garnier, curiosamente, eu não tinha notado isso não, mas de Fel atrás. Clássico Garnier, a editora Garnier ela foi comprada pela Itatiaia, e ela que publicou originalmente, parece que os livros do próprio Machado de Assis. Não sei por que deram esse nome Clássicos Garnier. A editora Difusão Europeia do Livro, mais conhecido como de Fel, publicaram Eurico o Presbítero. Como eu estava dizendo, né, os livros do Alexandre Herculano são ambientados, e muito bem ambientados, enraizados numa época que parece que só ele guardou registro dessa época. Isso gerou um trabalho imenso, né? Não é nem questão de trabalho, é questão de ser uma pessoa, um escritor muito culto. E ainda o bobo. O bobo não é no sentido, talvez que você pensar nisso, é o bobo da corte mesmo, né? O profissional, né? Que entretinha as pessoas lá pela Idade Média, né? Mas um livro também publicado pela Clássicos Garnier, que não é da editora Garnier, mas sim da Gifel.